Olha, o que é que está acontecendo? Deu a louca no mundo, é isso? O que é que acontece, por exemplo, e o que é que tem causado as chuvas que devastaram aí parte do litoral norte de São Paulo, chuvas que continuam caindo no estado de Alagoas em pleno mês de fevereiro, em praticamente todo o estado, e o que é que acontece que no Rio Grande do Sul é seca, a gente não tem por lá chuva, tanto que o próprio governo federal já faz repasse aí de verbas para medidas emergenciais. Aprendemos muito durante a infância, adolescência, de que isso era coisa de Nordeste, né? Faltar água era coisa de Nordeste, e parece-me que a gente está vendo agora um revés nessa situação. Eu estou na linha com o meteorologista, ele é integrante da Sala de Alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, o meteorologista Henrique Mendonça, que a gente agradece, viu, Henrique, por nos ajudar a compreender o que é que está acontecendo com o mundo, que agora o que a gente imaginava ser uma coisa já não é absolutamente mais aquilo que a gente viu o tempo inteiro. Henrique, um bom dia. Muito bom dia a todos. É um prazer falar dos amigos da CBN. Bom, o que é que está acontecendo, Henrique? Como é que pode... Bom, a gente tem chuva do lado de cá, não tem chuva no estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que tem chuva demais no litoral norte de São Paulo. O que é que está acontecendo com o clima? Exatamente, nós estamos presenciando situações climáticas bastante adversas aqui no Brasil. E o que pode começar a explicar essa situação toda é o que nós chamamos da laninha, que favorece ao regime de chuvas, principalmente na região nordeste do país, e desfavorece a esse mesmo regime de chuva na região sul do país. É o que estamos presenciando, dando como exemplo a seca no Rio Grande do Sul, que há vários meses já vem sofrendo a agricultura, principalmente, e os agricultores com a seca na região, e as chuvas em parte do nordeste do país, e essas chuvas também em São Paulo, que estamos presenciando, que, diga-se de passagem, um evento bastante dramático ali, principalmente para aquelas cidades do litoral norte ali do estado. Bom, nós temos então essas chuvas, a gente pode ser considerada ainda as chamadas chuvas de verão ou trovoadas de janeiro que foram deslocadas para o mês de fevereiro, Henrique? Sim, nessa época do ano, aqui para a nossa região nordeste, é muito comum que tenhamos e estamos presenciando essas chuvas, essas pancadas mais intensas, muitas vezes acompanhadas de trovoadas, raios, e a combinação de dois fatores meteorológicos, como, por exemplo, a temperatura elevada em um dado momento e também a umidade bastante elevada. Então, a junção desses dois fatores favorece essas pancadas de chuvas, principalmente em regiões semiáridas aqui do Nordeste e também em algumas regiões da faixa litorânea. Inclusive, no dia de hoje, nós estamos presenciando algumas pancadas um pouco mais fortes aqui, principalmente no litoral norte de Alagoas. Ali na região de Maragogi, Japaratinga, já está sendo registrado algumas pancadas de chuva, e a tendência para os próximos dias é que essas instabilidades elas continuem um pouco, mas nada significativo até o momento. Bem, a gente não corre nenhum risco aqui no estado de Alagoas de chuvas com a intensidade dessas que estão caindo aí no litoral norte de São Paulo, né? Olha, nós não descartamos algum evento de pancadas de chuva, principalmente na próxima quadra chuvosa. Isso por conta ainda da interação do efeito Laninha, aqui sobre a região de Alagoas, que favorece ao regime de chuva, como eu falei anteriormente. Então, nós esperamos acumulados de chuva bastante expressivos ainda no decorrer da próxima quadra chuvosa. Bom, a quadra chuvosa se inicia quando, Henrique, aqui? Olha, climatologicamente, ou seja, historicamente, nosso período da quadra chuvosa vai iniciar a partir da segunda quinzena de abril, tá? E vai até percorrendo os próximos 4 meses. Mas, devido a essa confusão que está acontecendo no clima aqui no Brasil, não se descarta uma antecipação desses eventos, como já foi no ano passado, quando essa quadra chuvosa foi antecipada. Então, tivemos praticamente um semestre todo com chuvas, e foi um dos maiores meses de chuva que a Alagoas já registrou em
teremos uma antecipação dessa quadra chuvosa no ano de 2023. Bom, o Rio Grande do Sul deve permanecer com esse estágio de seca até quando? Quando começa a quadra chuvosa de lá, Henrique? Olha, como o Rio Grande do Sul, a região sul do país, ela está sob o efeito do Laninha, que desfavorece a esses eventos de chuva, a tendência ainda é da continuação dessa seca, mas já há modelos meteorológicos indicando subidas de frente fria, que já vão dar um respaldo pouco melhor em termos hídricos ali para a região, mas a tendência ainda para os próximos meses ainda é dar continuidade dessa seca, e a partir do meio do ano a tendência é que essa seca ela diminua um pouco mais ali na região sul. Bom, essas chuvas que caem por aqui, elas podem naturalmente sofrer uma intensidade maior, mas deve ser aquela chuva mais intensa e de pouca duração. Chuvas que, por exemplo, com muitos raios, muitos trovões, devem de uma certa forma permanecer por aqui? Isso deve acontecer, essas características de pancadas de chuva, em pontos isolados em algumas regiões aqui do estado, acompanhada algumas vezes de trovoadas. Isso por conta desses fatores de temperatura alta, umidade também alta, típica desse período de verão agora aqui no nosso estado. Então a tendência sim é que não se descarta algum evento de uma pancada de chuva como já está sendo registrado em algumas cidades aqui do estado de Alagoas. Muito bem, Henrique, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua colaboração, nos ajudando a compreender um pouco melhor, porque, inclusive, eu gostaria que nesse término da nossa conversa, você nos ajudasse as pessoas a compreenderem os alertas. Aliás, a sala de alerta da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, ela está dotada de uma série de instrumentos que podem nos antecipar, inclusive, com uma brevidade razoável, para que, inclusive, as autoridades competentes, principalmente as autoridades municipais, possam tomar providências sobre chuvas que são mais intensas e que podem provocar estragos maiores. E também dispõe de um serviço de mensagens que chegam até o seu celular, dando conta desses alertas, e alertas que têm cores, não é, Henrique? Você pode nos esclarecer? Sim, todos os nossos alertas que nós confeccionamos, seja aviso ou alerta meteorológico, essas duas situações elas são direcionadas primeiramente para as defesas civis, tanto do estado como também dos municípios. Então, caso algum município aqui de Alagoas receba algum tipo de aviso ou alerta meteorológico por parte da Defesa Civil, a população daquela determinada área tem que sair de forma imediata, principalmente as áreas de encosta e áreas ribeirinhas. Então nós temos aqui todo o aparato para poder confeccionar, para poder avisar essas pessoas sobre avisos ou alertas meteorológicos provenientes de chuva forte. Então nós direcionamos primeiramente para a Defesa Civil. Então as pessoas que porventura venham a receber esses avisos ou alertas de chuvas fortes por parte da Defesa Civil, saiam de forma imediata dessas áreas de risco, porque certamente algo vem acontecer, algum deslizamento de terra pode vir a acontecer, algum rio pode vir encher e inundar alguma determinada área. Então, sabendo de um aviso ou de um alerta, saiam de forma imediata. Muito bem. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Vamos então acompanhando para e passo tudo o que a sala coloca, para que as pessoas possam. A meteorologia no Brasil ela ganhou uma dimensão, uma importância muito grande, porque isso define a hora de plantar, isso define a hora de colher, isso define se eu vou ou não fazer mais ou menos limonada para vender na praia no domingo, se vai ter sol ou se vai ter chuva. Essas coisas todas que as pessoas precisam saber, e a própria comunicação já entendeu isso há algum tempo. Os maiores investimentos hoje que temos nos telejornais são exatamente nessa área de climatologia, dada a necessidade, a importância dessa comunicação que hoje está cada vez mais assertiva nas suas previsões, e isso tudo já faz parte do cotidiano das pessoas. Henrique, muito obrigado mesmo. Excelente dia para você.
a nossa Superintendência de Prevenção de Desastres Naturais aqui da FUMAG, agradece ao espaço dos amigos da CBN e estamos à disposição do povo alagoano. Um grande abraço. Olha, Henrique Mendonça é meteorologista da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.